Olá, meus amigos. Quanto tempo que eu não venho aqui? Devido à correria do dia a dia, trabalho, muitas notícias têm ocorrido. Eu venho aqui trazer notícias que não repercutem na velha mídia, né, na mídia tradicional. Você está acostumado a ter acesso às notícias e a gente está sempre denunciando aqui as informações para o seu conhecimento. Como todos sabem, no domingo passado foi domingo de Fórmula 1 em São Paulo, Interlagos. Né? A nossa diva e a nossa cantora Ludmilla pagou um grande mico, um mico duplo, triplo. Né? Uma porque ela foi escolhida ali para poder cantar o hino nacional do Brasil e ela quis prestar uma homenagem a Whitney Houston, né? Essa sim, uma cantora fabulosa. E ela quis tanto homenagear a Whitney Houston que ela foi vestida com um tom de uniforme da mesma cor que Whitney Houston, cantor. Porém, é totalmente fora de tempo. Ela queria homenagear uma americana com as cores dos Estados Unidos cantando o hino nacional e, o pior, ela não cantou o hino nacional. A Whitney Houston cantou muito. E já a nossa brasileira, né, a nossa musa inspiradora, a nossa diva aí da música popular brasileira, ela simplesmente ela esqueceu do hino e ainda colocou a culpa no som. Foi uma vergonha a nível mundial. Nada melhor para representar esse desgoverno que nos assola. Denuncio aqui para vocês também as queimadas na cidade de Manaus, entre outras do Amazonas, tem estado coberta de cinzas, de fumaça. É algo inabitável, inadmissível, né, para você poder viver. E como todos sabem, todos vêm denunciando, não tem nenhuma personalidade, nenhuma celebridade, nenhum artista para poder se manifestar contra as queimadas do Amazonas. A gente está aguardando aí até agora. Porém, o melhor desse vídeo, eu venho trazer aqui uma denúncia, um jornalista com um J maiúsculo, que eu admiro muito, é um cara combativo. Paulo Figueiredo, ele faz uma denúncia muito grave, ele tem contatos frequentes com parlamentares de Brasília, e é óbvio que é uma tese, a gente sempre ali questiona tudo, o papel do jornalismo é isso, é questionar, levantar, aventar as situações para que possamos ter resposta, e ele simplesmente ele traz uma informação sobre a predileção do ministro Alexandre de Moraes na escolha de Flávio Dino como o novo ministro, mais um novo ministro do STF. Já basta esse timaço que nós temos aí de ministros, né, um time de ponta, de primeira linha, e Paulo Figueiredo ele traz a informação que antes estava meio que acordado para Rodrigo Pacheco ser o escolhido, mas agora, uma vez traído, Flávio Dino é a bola, sem trocadilho, da vez para ser escolhido ministro do STF. Confira essa informação. Mas também tem um clima que mudou no Senado. O Pacheco mudou claramente de posição. Por que ele mudou? Ora, um lado tem a ver com ele, o fato dele estar politicamente morto. Pacheco não se elege senador nunca mais na vida dele. Com sorte, se elege deputado federal. Ele sabe disso. Mas tem também a questão da traição. O Pacheco era o candidato do Xandão ao STF. Agora o candidato do Xandão tinha passado a ser o Dino. Eu ouvi dizer, e eu não posso confirmar isso, mas posso dizer como ouvi dizer, que ofereceram ao Pacheco, eu acho que isso nunca saiu em nenhum veículo de imprensa, mas que ofereceram a ele uma vaga no Tribunal de Contas para compensar o sonho dele que não será realizado de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Afinal, o candidato do Xandão, volto a dizer, era o Pacheco e passou a ser o Flávio Dino. Dizem as más línguas, e a gente não tem como saber se é verdade, mas eu ouvi isso de um senador, que eu já adianto que não foi o Seif, que o Dino consegue a vaga dele na base da extorsão. Que o Dino ameaça, agora que ele está com a Gestapo lá, um braço da Gestapo debaixo dele, essa que se chamava Polícia Federal, mas hoje dentro dela existe uma Gestapo, ele usa ela para chantagear. Não tem como saber se é verdade. Mas dizem que o Pacheco está aí querendo voltar a advogar e tal. Eu acho que, além disso, há um processo de conscientização. E conscientização que eu digo porque eu converso, sempre falo isso para vocês, eu converso com muitos deputados e senadores todos os dias. Não há um dia que eu não converse com pelo menos uma meia dúzia de parlamentares.
até final de semana. E eu reparo, e já conversei com vários, de várias camadas, e eu reparo que existe um grupo muito grande, principalmente esse pessoal do centro, que não tem ideia do que está acontecendo. E agora, quando o STF começa a querer decidir marco temporal, aborto, drogas, contrariando o Congresso, quando eles começam a querer empurraram o Zanin, o Senado ficou ali meio, tá bom, advogado do Lula, passou. Aí fala, bom, se passa Zanin, passa Bessias, passa Dino, passa Boiada. Aquele clima, né? E o Senado começou a ficar ressabiado. Cadê meu Pacheco? Cadê a minha contrapartida? Embora digam também que quem manda hoje no Senado já é o Alcolumbre. Pacheco não manda tanto assim, não. Mas quando foram para cima, por exemplo, do Marcos Duval, e o Marcos Duval tem as peculiaridades dele, mas a gente nunca soube de nenhuma sacanagem, nada de corrupção envolvendo o senador Marcos Duval, e tudo o que ele falou, lá desde o início do ano, acabou se concretizando e sendo refletido lá na CPI, embora ele talvez não tivesse tanta substância para comprovar o que ele queria. Mas quando foram para cima dele, vocês imaginam, né? O Marcos Duval teve gabinete revirado, contas bloqueadas, está até hoje sem rede social, celular apreendido, senador da República. Agora, você imagina, se ele, que nunca fez nenhuma sacanagem, que a gente saiba, pode acontecer isso com ele, você imagina como é que ficaram tantos senadores do Centrão que têm o rabo preso, vendo que a imunidade deles não vale mais nada. Vendo que o Xandão faz o que quer dentro do Senado. Tá aí, gente. Tá aí essa denúncia muito relevante de Paulo Figueiredo, um dos jornalistas censurados pela democracia que nós vivemos hoje no Brasil. Se o jornalista ele é censurado, você deve ao menos suspeitar. Você tem o direito de questionar, suspeitar o porquê. Por que querem calar um jornalista? Porque, como eu falei, o papel do jornalista é questionar, perguntar, apurar, ir atrás, né? Deixando claro que trata-se de uma tese, mas é uma tese muito inteligente, muito plausível, né? Que o Congresso ele é um balcão de negócios, né? Eles livremente eles negociam cargos, ministérios, emendas, né? Nós sabemos disso, que Brasília é um balcão de negócio. Então Rodrigo Pacheco praticamente abriu as pernas, deixando de cumprir a sua prerrogativa, né? Inclusive houve um pedido de impeachment em 2021-22, né, do ministro Alexandre de Moraes, mais de 3 milhões de abaixo-assinados da população brasileira, né, promovido aí pelo Caio Coppola. Né, o pedido foi para a mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e não foi apreciado. Né. Quando tem um conchavo, quando trata-se de um balcão de negócios, a coisa não vai para frente. Entre outras, e a consequência disso é tudo que nós temos visto no país, essa bagunça judicial, essa desordem judicial, inquéritos ilegais, prerrogativas quebradas, enfim, é um absurdo que nós estamos vivendo hoje. Petista, esquerdista, eles voltam à revelia, eles vão lá, votam por questão de fé, de crença e da procuração dos seus direitos para a liderança política, enfim, para esses políticos que nós temos desonestos. A direita, ela é um pouco mais crítica, mais ferrenha, né, mais contrária ao que se tem no sistema. Então é isso, a gente tem visto aí. Eu me recordo que no início do mandato desse governo Lula, o Alexandre de Moraes ele estava entrando em contato, ligando para o celular de Lula, né, e Lula não estava atendendo as ligações. Né, há uma questão aí de talvez acerto de contas, né, a questão das eleições, enfim, porque o sistema ele tinha muito a perder se o Bolsonaro fosse eleito. Né? Ele ia ter direito a indicação de mais 2 ministros para o Supremo, Cássio Nunes Marques, né, e André Mendonça já são 2, apesar de não ser tão viscerais, mas eles são 2 ministros que eles batem de frente às vezes com o sistema. Nem tanto, nem quanto deveria, mas é uma areia na engrenagem. E se Bolsonaro vencesse, teria a indicação de mais 2 ministros, ou seja,
o interesse dessa eleição não era só da esquerda, era também do STF, do TSE, vamos dizer assim. E eu na minha linha de raciocínio, na minha tese, não é nenhuma afirmação, não é nenhuma comprovação, mas eu pensei, o sistema ele tinha muito a perder se Bolsonaro fosse eleito. Na verdade, eles já atrapalharam bastante o mandato de Bolsonaro nos últimos 4 anos, e se tivesse mais 4 anos de Bolsonaro, eles ficariam loucos, criaria cabelo, raízes na cabeça de Alexandre de Moraes. Então, no possível conluio, eu acredito que possa ter uma trama aí nessa eleição que passou, onde Lula tivesse aí utilizar sua prerrogativa de indicar o seu advogado, Zanin, e Alexandre de Moraes ele vem com o boleto na mão para poder cobrar outra vaga. Essa é uma tese, é o que eu acredito. Agora as questões das eleições, como se elas se deram, se foi verídicas, legítimas ou não, aí já é um outro assunto. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês, fiquem conosco para que a gente possa trazer matérias contundentes, informações precisas que você não vai ver, não adianta, você não vai ver na velha mídia, e os canais de direita estão sendo perseguidos nas redes. Vocês são a última esperança, o último alicerce para que a gente possa continuar aqui trazendo a comunicação, trazendo a informação para vocês, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui, saudade de vocês, muito prazer, meu nome é Jander Pires e até o próximo vídeo.